Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende da hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Então, nosso objetivo aqui é apresentar uma aula de curvas e superfície de nível, né? Para cálculo 2 voltado aí para a ciência da computação, de modo geral também, né? E aí eu vou estar aproveitando, então, um vídeo que foi feito no período remoto, né? Mas é isso, temos que aproveitar o que já tem determinado, né? E aí no final eu faço algumas considerações em relação a esse vídeo que foi feito remotamente, tá certo? Então boa aula para todos. Cuidado com vocês, né? Então vamos lá. Então a ideia, a gente viu na aula passada, a gente trabalhou bastante. Deixa eu pegar minha lousa aqui, que sem ela eu não consigo flutuar aqui. Peraí. Aí. Fica mais fácil de rabiscar. Bom, então na aula passada a gente já viu um pouquinho aí o que seria a ideia de uma função de várias variáveis, né? A gente mostrou muito mais em função de duas variáveis, porque duas variáveis você consegue representar geometricamente, né? Então, ainda continuando essa ideia de duas variáveis, nós vamos trabalhar então curvas de nível, que trabalha-se com duas variáveis, e superfície de nível, que trabalha-se com três variáveis, tá? Bom, então aqui existe uma técnica que vai mostrar um exemplo prático aí do que acontece muito na engenharia civil, né? Principalmente na engenharia civil. Existe deixa eu voltar aqui, ver se... Aí. Bom, existe uma outra técnica gráfica útil para descrever o comportamento de função de duas variáveis. O método consiste em descobrir no plano XY os gráficos das equações. Olha que legal, aqui é dito como equações, tá vendo? Então eu tenho uma função, essa função é igual a um certo número. Então, se eu tenho uma função que é igual a um certo número, nesse instante estamos falando de equações para diferentes valores de K. Os gráficos obtidos dessa maneira são chamadas de curvas de nível da função f. Então, aqui a gente tem um certo domínio no R2, no plano XY. Então, tem valores no plano XY que me leva a um certo valor. Do ponto de vista prático, a gente está trabalhando aqui o plano XY, certo? Que me leva a um valor Z. É essa a lógica, tá? E aí, aqui a gente mostra muito mais como que os livros trabalhavam, né, antigamente, né? E olha só como que o pessoal tinha que ter uma criatividade, né? O que tem que estar sendo dito aqui é que eu tenho valores, um conjunto A, no plano XY, no R2, né? E que estes pontos no plano cartesiano me levam para valores, para uma certa cota, que a gente chama de Z. Ou seja, me leva para um valor K, um número real. Esse valor K, na verdade, é o valor Z nesse instante. Aqui sim mostra a ideia principal, que ainda não está bonitinho de novo, né? Livros antigos, né? Mas aqui é a ideia. Eu tenho um plano cortando o eixo Z, num certo valor K, sei lá, Z igual a 10, Z igual a 5, um valor K qualquer, né? E aí a gente tem um plano que corta a superfície. A superfície é definida por essa função, né? E aí quando eu igualo essa superfície a um certo valor K, eu estou dizendo que Z vale K. É isso. Então, isso que está aqui é a minha superfície, certo? Eu não sei quanto que ela vale, mas é a superfície, né? E quando eu dou um certo valor para esta superfície, o que eu estou obtendo, na verdade, é um plano cortando aí o eixo Z. E aí, do ponto de vista prático, o que é curva de nível? Curva de nível é somente a intersecção entre o plano e a superfície. Só essa regiãozinha aqui, ó. Esta curva aqui, esta curva é denominada curva de nível. Tá? Então, a curva de nível é basicamente a intersecção do plano com a superfície. E é isso que veremos do ponto de vista prático. E aí aqui tem uma situação que é bastante utilizada na engenharia civil, que mostra exatamente essa ideia. Então, a gente tem aqui uma função que representa a altura em relação ao nível do mar, definida em uma pequena porção aproximadamente plana.
Nossas curvas de nível correspondem às linhas de contorno topográfico. Então, o pessoal da engenharia civil, da arquitetura, dos arquitetos de modo geral, né, os engenheiros, eles trabalham com essa ideia. Eu vou lá e dou um corte numa certa montanha, por exemplo, e analiso o comportamento daquela região que representa o corte, aquela secção. Então, é essa ideia que está aqui. E aí, aqui mostra o seguinte: aqui a gente tem alguns cortes em relação a uma certa altura, uma certa altitude, né? Então, aqui a gente tem momentos de cortes. Seria essa a ideia aqui. Não está tão legal, né, o desenho, mas dá para se ter uma noção, né? Como se eu estivesse fatiando, estivesse identificando naquela fatia, né, o que ocorreu do ponto de vista prático na fatia, né? E aí, óbvio que do ponto de vista matemático, para nós, fica muito mais fácil essa interpretação. Então, vejam, eu tenho aqui, então, uma superfície, que é essa superfície, na verdade, é um paraboloide circular, né? Esse paraboloide circular, ele tem, quando a gente faz um corte no eixo Z, o que a gente tem do ponto de vista prático é um círculo, mas o que a gente chama curva de nível é só essa curva aqui, ó. Então, esta é a curva de nível para um certo valor Z. E aí, óbvio que esse valor Z, ele poderia partir aqui do Z igual a zero, né? Z igual a zero, e aí iria aumentando, né? Então, conforme você vai aumentando o valor do Z, você vai tendo ali um corte, uma secção em relação ao paraboloide, tá certo? Bom, então, aqui do lado mostra exatamente, né, o que seria, do ponto de vista prático, lá no plano XY. Quer dizer, quando eu faço um corte em Z, eu tenho lá no plano XY a projeção, né? Pensando aí numa projeção ortogonal, quer dizer, eu estou rebatendo lá no plano XY o que está acontecendo do ponto de vista prático com esse corte. Então, esses círculos que estão aqui seriam as projeções dos cortes realizados, ou seja, as projeções das curvas de níveis, né? Em relação a uma certa superfície. Né? Então, vocês estão percebendo que, do ponto de vista prático, quer dizer, quando eu falo curva de nível, eu não estou falando, então, em todo o círculo, estou falando apenas o comprimento aqui da circunferência. Então, a curva, o comprimento da circunferência, é a curva de nível. Obviamente que eu tenho aqui uma região, né, que é o círculo, né, para esse caso, tá? Mas que podem existir outros cortes em relação à superfície. Então, aqui mostra exatamente essa ideia. Então, por exemplo, aqui está o paraboloide circular, provavelmente feito aqui no MATLAB, né? No software, né? E aqui, então, o mesmo, porém, com um plano cortando aqui, ó, Z igual a 16. Quando diz Z igual a 16, é fácil a interpretação. Eu estou dizendo que esse Z que está aqui vale 16. Ao dizer que Z vale 16, o que isso representa? Isso é a equação de uma circunferência de raio 4, né? Então, de fato, aqui eu vou ter, então, uma circunferência de raio 4, certo? Então, é essa a ideia, simples e direta. Então, falar em curva de nível é simplesmente pegar um certo corte na superfície e identificar que curva que gerou ali do ponto de vista prático. Então, aqui, o mesmo exemplo, né? Então, a gente tem aqui diversos momentos. Então, a gente tem aqui para Z igual a 9, eu vou ter aqui um círculo de raio 3, né? Ou seja, uma circunferência de raio 3, definida por um círculo de raio 3, correto? Essa é a ideia, né? Aqui, Z igual a 4, Z igual a 2 e Z igual a 0, né? E o legal, por exemplo, desse paraboloide circular é pensá-lo enquanto um objeto no espaço, né? Como se fosse ali um conjunto de círculos, né? Pega um círculo pequenininho, pega um outro, vou aumentando, né? E aí eu vou gerando este paraboloide circular. E é paraboloide porque exatamente aqui a gente tem, ó, parábolas, né? Então, por isso que é denominado paraboloide, tá? Bom, deixa eu ver se tem alguém tentando entrar na aula aí. Deixa eu só conferir aqui. Aí, Pedro.
Tá aí, Pedro. Maravilha. Então, turma, aqui a gente pode, como nas aulas anteriores aí, né? Vocês viram que a dor distante era tratada a variável vetorial, né? É porque muitas vezes a gente pode interpretar, né, no caso, por exemplo, do círculo, né, como algo vetorial. Então, tem aqui o vetor que representa o raio, esse raio está girando uma certa angulação, né? Então, muitas vezes, os pontos de uma circunferência, ele é pensado do ponto de vista vetorial, tá certo? Na verdade, todo e qualquer gráfico definido por uma função, ele pode ser pensado como um conjunto de elementos ou objetos definidos por vetores. Tá? Então, por isso que a todo instante, vocês vão ver essa história aqui, ó, variável vetorial, porque até o próprio software, ele faz a função pensando muito mais do ponto de vista vetorial. Aqui, então, a gente tem uma função, né, que representa esta superfície, né? E aí perceba que aqui foi colocado z igual a 5, portanto, obtém-se ali uma certa curva de nível. Essa mesma superfície que está aqui, eu tenho ela produzida no GeoGebra. Vou só abrir aqui o GeoGebra para a gente mostrar esta superfície. Bom, vamos lá. Vamos abrir aqui o curva de nível. Não foi? Vamos abrir outra aqui. Se eu pego uma aqui, acho que essa vai. Aí, essa foi. Então tá lá, turma, ó, aqui tá aquela função que tá lá no GeoGebra, eu já digitei ela aqui, 50 vezes ln, né? É isso que tá lá, né? 50 ln do módulo de xy mais 1, dividido por x quadrado mais y quadrado mais 1. Então é isso que tá aqui, né? E aí eu quero enxergar esta superfície no gráfico. Peraí, que aqui agora me ajuda aí. Aí, pronto. Oh, tá difícil. Tá, acho que vai ficar assim. Pronto, tá lá a superfície. Esta é aquela superfície, tá lá na apresentação, tá? De fato, né? Uma superfície parece muito aí 4 montanhas, né? 4 vulcões aí, né? Bom, aí é o seguinte, quando eu pego esta mesma função e igualo, por exemplo, a 5, eu tenho esta situação aqui, ó. Olha lá. Então, quando eu pego esta função e igualo a 5, eu estou dizendo nesse instante que eu tenho no plano XY, né? O que está acontecendo lá no z igual a 5. Então, no plano XY, eu tenho a projeção do que está acontecendo em z igual a 5. Tanto que se eu pegar o plano z igual a 5, ó, tá lá o corte, né? E aí, muitas vezes, esse corte, ó, é exatamente aquela curva projetada no plano XY, certo? Ou seja, bom, e aí se eu quiser enxergar, né, a intersecção entre este plano e a superfície, eu posso perfeitamente pedir para o GeoGebra me mostrar essa intersecção. Olha lá, que legal. Tá? Então, para z igual a 5, o que a gente tem? A gente tem essa curva de nível. Né? Então, isso é uma curva de nível em z igual a 5. Na verdade, eu poderia agora, ao invés de ter z igual a 5, eu poderia ter outros valores. Sei lá, z igual a... Observe que esta superfície aqui, ela está definida apenas no y positivo, né? Então, eu poderia jogar valores para z, mas esses valores para z, eles teriam que ser necessariamente positivos. Sei lá, vamos colocar um 6 aqui. Pronto, aumentou um pouquinho. Óbvio que agora não é mais a mesma lá, né? Então, para que eu obtenha aquela projeção lá no plano XY, eu vou pegar a própria função que está aqui e vou dizer que ela vale K. Ela vale
4. 4 não, foi 6, né? Não é 4. Vale 6. Pronto. E ao fazer isso, obviamente que agora, olha lá, a projeção no plano XY passa a ser a curva em z igual a 6. Certo? Então é essa a ideia. Toda vez que eu tenho uma certa superfície e dou um valor para a superfície, eu tenho uma equação. Essa equação representa curvas. Tá certo? No R2. E é essa a ideia, principalmente. Tá? Bom, então aqui está o exemplo ali, né? De algumas curvas. Beleza, né? Aqui a gente tem um outro exemplo, vou lá abrir no GeoGebra também, esse mesmo exemplo está aqui, né? Legal, mas o legal muitas vezes é enxergar como é que os livros trabalhavam isso, né? De novo, turma, olha, isso aqui, estático, né? Eu fico imaginando eu, por exemplo, tive aulas assim, né? Então, na minha época da graduação, não tinha GeoGebra, a universidade não tinha softwares poderosos, que você tinha que utilizar só de vez em quando. Então, a dificuldade era muito grande. Mas isso aqui mostra, então, uma superfície, e o legal é enxergar isso, ó. Superfície que tem um domínio no R2, lá no plano XY, e que me leva para um valor Z, que seria a imagem. E aí, quando eu atribuo a esta função um certo valor, né, eu tenho as famosas curvas de níveis, né? Aqui, por exemplo, vocês vão observar que ele fez diferente. Ele está dizendo que x² mais y² igual a c gera uma curva de nível. Mas é óbvio que essa curva de nível nesse instante seria isso aqui, né? Olha, f de xy igual a 1 sobre c, né? Então, por exemplo, quando eu digo que c vale 4, o que eu tenho, na verdade, é f de xy igual a 1/4, né? Então, por isso que aqui aparece 1/4. Então, ali a gente tem algo, né, que é inversamente proporcional, certo? Mas, do ponto de vista prático, de fato, nós vamos ter círculos, né? E é essa a ideia. Bom, deixa eu carregar esse mesmo exemplo aqui para o GeoGebra para a gente enxergar como é que seria. 1 sobre x² mais y². Acho que eu já tenho isso aqui salvo. Fica mais fácil. 1 mais x². Vamos ver. Não quero salvar. Quero abrir. Tá lá. Tá aqui do ladinho, né? Cadê? Olha lá. Então eu tenho aqui 1 sobre x² mais y². Isso está gerando esta superfície, né? E aí observo que lá no plano XY eu já tenho ali um círculo. O que está representando aquele círculo? É a projeção de Z igual a C. C, nesse instante, vale 5. C valendo 5, então, nesse instante, eu tenho lá um círculo, né? Então, é como se ali eu tivesse, então, como se eu tivesse, então, 1 sobre x² mais y², né? Igual a 5, é isso? Não, deixa eu só ver aqui se foi feito 1 sobre x² mais y² igual a 5. Ah, então eu poderia dizer que x² mais y² é igual a 1/5. Então eu vou ter uma circunferência de raio, né? Raiz de 1/5. Por isso que deu essa circunferência pequenininha aqui no plano XY, tá? Eu também posso perfeitamente enxergar o corte, que aí... Mas aí observe que o corte não seria... bom, vamos colocar z igual a 5, para a gente enxergar o que ocorre. Vamos ver se dá certo aqui, ó. Tem um corte, né? Então, se eu pegar a intersecção desse plano, z igual a 5, com a superfície, eu tenho nesse instante uma curva de nível. Olha ela lá. Essa curva de nível foi projetada no plano XY. É exatamente aquela circunferência. Então, a gente tem no plano XY a projeção da curva de nível do eixo Z, né? Do corte aí dado no eixo Z.
É essa a ideia, né? E, obviamente, eu poderia dar outros valores aqui, né? Então, também fica evidente que os diversos cortes que eu fizer aqui vai dar uma curva de nível, que é uma circunferência, né? É essa a ideia. O que vai mudar é o raio, né? Então, tudo isso aqui que está em laranja aqui é a superfície desta função, né? Representada por esta função, tá? E aí, quando a gente vem para o desenho, né? Olha a diferença, né? Que diferença absurda, né? Quer dizer, o GeoGebra me permite, com facilidade, enxergar, né, essa situação muito mais adequadamente, né? Aqui a gente tem, então, o último aqui, não um paraboloide hiperbólico, né? Olha lá, x menos y quadrado. Quando eu pego x menos y, x quadrado menos y quadrado igual a um certo número, eu estou trabalhando com a ideia de hipérbole equilátera, que essas hipérboles aqui, ó. Então, são hipérboles equiláteras, né? Bom, e aí, obviamente, que o C tem que ser diferente de zero, certo? Essa é a ideia principal. Bom, a superfície x quadrado menos y quadrado gera o que a gente chama aqui de paraboloide hiperbólico, que trabalha com a ideia aí de uma célula, né, que tem pontos aqui que veremos em derivadas parciais, que se aproxima-se do desenho aí de uma célula, certo? Vamos levar lá para o GeoGebra, x menos y quadrado. Esse é fácil, esse dá para a gente até digitar um novo aqui. E vamos digitar esta superfície, né? Então, x quadrado menos y quadrado. Tá lá a superfície, tá? Esta superfície nesse instante, né? Se eu quiser, por exemplo, enxergar as curvas de níveis, observe que eu tenho tanto a parte positiva quanto a parte negativa. Vou pegar aqui um z qualquer aqui, z igual a 5. Tá lá um corte, né? Esse corte me leva a curvas de níveis. Que curva de nível é esta? Bom, fica evidente que essa curva de nível é uma hipérbole, né? Então, se eu pegar o plano e a superfície, eu tenho o objeto de intersecção. Tá lá. Inclusive, aqui do lado aparece, no GeoGebra, aparece x quadrado menos y quadrado igual a assim. Tá lá. Que é a intersecção, que é uma curva de nível, que é uma hipérbole, né? E aí, se eu pegar, por exemplo, z negativo, também vai dar na mesma. Vou pegar z igual a menos 3. Vamos ver se dá. Deu. Tá lá. Então, olha só. Para z igual a... Vamos esconder essa daqui. Z igual a 5. Tá lá. E aí, se eu pegar a intersecção desse z igual a menos 3 com a superfície, eu vou ter a curva de nível, que também é uma hipérbole, né? E é essa a ideia. Lembrando que aqui são hipérboles equiláteras, porque a hipérbole que estamos acostumados, ela trabalha com essa característica, né? X quadrado por A quadrado, menos Y quadrado por B quadrado, igual a 1, né? Tá certo? Então, nesse instante, do ponto de vista prático, a gente tem a tal da hipérbole equilátera, né? Que é mais conhecido como y igual a 1 sobre x, ou xy igual a 1, ou xy igual a um certo número, né? Bom, então vocês veem que o GeoGebra ajuda muito, né? Esse entendimento. Bom, turma, aí é o seguinte, né? Se a gente tem curvas de níveis, né? Que tem um certo domínio no R2, que me leva para R, o que a gente vai enxergar agora são objetos no espaço que me leva para um certo número que está no R4, ou seja, isso vão partir objetos no R3 que leva para um certo número. Essa ideia aqui, se a ideia anterior era trabalhar com objetos no R3, né,
no espaço, agora eu vou imaginar o seguinte, eu tenho um objeto no espaço que me leva para um certo número. Onde é que está esse número? Esse número, com certeza, a imagem, né? A imagem desse objeto estará no R4, né? Ou seja, estamos falando do hiperespaço, né? Vocês já viram alguns filmes, apesar que na área de vocês é muito comum, né? Ao lidar com jogos, né? Jogos realistas, né? Realidade virtual parte de um R4. E aí vai, né? Vai para R5, R6, R7, depende de quantas variáveis você está colocando naquela realidade virtual, né? Tempos atrás aí os cinemas estavam investindo pesadamente, nem sei como é que está agora, né? Mas você ia em alguns parques aí que tinha lá um cinema R10, ou seja, cinema na 10ª dimensão, né? Aí você fala, poxa, o que é isso, né? 5ª dimensão. Aí você acabava descobrindo que era o R3 mais as variáveis a mais. Por exemplo, um dado momento, o movimento, né, da cadeira era uma variável. Outra variável, você recebia ali um arzinho na cara, né, como se estivesse no ambiente, ou, né, entrou no mar, você tomava um jato d'água na cara, né, algo do tipo, né? Então, isso são outras variáveis. É criar ambientes onde, né, é como se você estivesse vivenciando, de fato, aquele lugar, né? Isso vai longe, hein? Essa ideia aí, ela será revolucionária, né? Já está sendo, né, turma? Falar nisso, né? Apenas por curiosidade, essas semanas eu vi aí o pessoal inventou aí eu me lembrava daquela época lá dos desenhos, né? Em que dos Jetsons, né? Em que você tinha um carro voador. Já temos, né? Já temos um carro voador. Legal, né? Bom, vamos lá. Então, se f é uma função de 3 variáveis, então, por definição, as superfícies de nível de f são gráficos. Isso aqui, de novo, é aquela ideia da equação. Essa equação agora não me gera uma curva, me gera uma superfície. Então, ao invés de ter na intersecção entre o objeto que está no R4 e um objeto, né, que está no R3, o que a gente vai ter agora, do ponto de vista de intersecção, é uma superfície para diferentes valores de K. Então, essa é a ideia, acabei de dizer para vocês, então parte um elemento do R3 que me leva para R, tá certo? E aí, onde isso aqui eu posso chamar de W, W é igual a K. Quer dizer, eu estou enxergando um certo corte, né? Que assume ali um valor numérico, né? Quer dizer, estou enxergando um fragmento, né, de um objeto que está no R4. Bom, em aplicações, por exemplo, se a função é a temperatura num ponto, então as superfícies de nível são chamadas superfícies isotérmicas, né? Se a função representa um potencial, elas são chamadas superfícies equipotenciais. Quer dizer, muito utilizado aí, principalmente nas engenharias, na engenharia elétrica, por exemplo, né? Na física, de modo geral, né? Um objeto no espaço que depende ali da temperatura onde ele se encontra, né? Se esse objeto está no espaço, ele está trabalhando com 3 variáveis, né? Bom, então aqui a gente tem a ideia, turma, só que essa ideia está aqui no desenho, né? É difícil compreender, mas na verdade a gente tem um objeto, né? Quando me leva a um certo número, né? Isso que está aqui seria exatamente a nossa curva de nível, que agora é superfície de nível, que representa um certo valor W lá no R4, né? Um certo valor numérico. Quer dizer, da forma que é apresentado aqui, fica trabalhoso. Olha outro exemplo que fica trabalhoso e que nós tínhamos que ficar imaginando o que é isso, né? Então, a gente tem aqui na verdade, a gente tem gráficos, né, representados. Nós temos partes de objetos que estão no R4. Ou seja, a gente tem superfícies de níveis, que são planos, né, para certos valores para K. Então, o K aqui é que está determinando esse plano, esse plano, esse plano. Mas esta função propriamente dita, não sabemos o que ela é. Não temos a mínima ideia. Talvez seja
lá, um plano maior no R4, né? Ao cortar o plano maior no R4, ou um sólido maior no R4, um objeto estranho, um hiper, né? Um hipercubo, você fez um corte lá e obteve um plano como esse. Quer dizer, a função em si, a gente não consegue enxergar no R3. O que a gente consegue enxergar no R3 são fragmentos, superfícies de nível. Aí sim, isso é possível. Porque essa ideia mostra exatamente o que acontece no caso da esfera. Então, observe que a esfera, ela vem de um objeto que está no hiperespaço. Parto em 3 variáveis, me leva a um certo número. Esse número, nesse instante, tem que ser maior ou igual a 0 para que a esfera exista, né? E aí, toda vez que eu dou um valor para cá, o que eu tenho, na verdade, é uma esfera. Então, ao dizer, por exemplo, x mais y quadrado mais z quadrado igual a 16, o que eu tenho nesse instante é uma esfera de raio 4. Então, ao fazer uma equação como essa lá no GeoGebra, vou até fazer para vocês verem aí como é que fica, né? Então, olha só. Então, se eu venho aqui e digito uma equação, vamos pegar essa aqui mesmo. Vamos ver se o meu... Engraçado que o GeoGebra aqui tem uma dificuldade. Eu não sei se é... Eu acho que... Bom, vamos lá. Vou dar um novo aqui, que talvez é por isso. Pronto. Acho que agora vai. Então, eu vou simplesmente digitar esta equação aqui no GeoGebra. X quadrado mais... vamos fazer primeiro a função, só para vocês enxergarem que não acontece nada. Olha lá, x, y e z, né? Igual x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Vejam que, do ponto de vista gráfico, não acontece nada. Por quê? Porque esta função está no R4. E a gente tem aqui, no máximo, a representação de um objeto no R3, né? Então, eu precisaria, então, pegar esta função e digitar um certo valor para ela, né? Então, x mais y ao quadrado mais z quadrado igual a 16, aí sim, olha lá. Então, o que a gente tem nesse instante? Uma esfera, né, de raio 4. Né? Então, a esfera, ela é uma superfície de nível de um objeto maior. Ela é um corte, tá certo? De um objeto que está no R4. Essas questões aqui são bem bacanas, que nos mostram principalmente aquela ideia, não sei se já comentei com vocês, no caso da formiga, por exemplo, né? Você observa aquele monte de formiga e aí você consegue enxergar as formigas, mas as formigas não conseguem te enxergar. O que elas vão ver é um fragmento, né? Elas conseguem ver, por exemplo, uma imagem ali, né, meia distorcida, ou apenas uma ideia, né? Uma partezinha do objeto que está no R3, né? Porque a dimensão do R3 para as formigas é algo muito, muito maior, né? Tá certo? Mas se você for analisar a vida das formigas, elas vivem no R3 delas, né? Elas estão na dimensão delas, né? Então, algo muito nesse sentido, né? E algo que faz a gente pensar, do ponto de vista matemático, sempre tem aquela curiosidade, né? O pessoal fala assim, mas os matemáticos viajam. Então, muitas vezes o pessoal fala assim, o matemático não acredita em Deus. Claro que acredita. Você quer mais do que essa ideia de objetos que a gente não consegue enxergar? R4, R5, R6, outras dimensões, galáxias, né? E aí vai, né? Quer dizer, a situação é muito mais complexa do que a gente imagina, né? Nós não somos nada comparado, por exemplo, ao hiperespaço, ou à quinta dimensão, sexta dimensão. Então, imagina o que pode existir fora do R3, né? E quem é que controla o R3? É o R4. E quem controla o R4? O R5. Ou seja, vai longe, né?
E aí, quando você começa a analisar isso, você acaba enxergando que não somos nada, né? Comparado ao que pode existir fora dessa dimensão em que vivemos, né? Bem chocante. Bom, turma, aqui eu tenho, então, uma ideia de uma função H. Essa função H é definida por 3 variáveis, só que aí observe que essas 3 variáveis, nesse primeiro instante aqui, ó, acabou gerando apenas 2 variáveis, ou seja, o Z, ele é infinito, né? Mas, do ponto de vista prático, o que a gente tem nesse instante é um fragmento, né? Ou seja, ao dizer que eu tenho uma superfície de nível, ao dar um certo valor para esta função H, chamada de K aí, né? O que eu tenho nesse instante? Y sobre E elevado a X. E é isso que foi feito aqui, ó. Então, na verdade, o que foi feito? Então, se eu estou substituindo esta função por um certo valor, né, para gerar uma superfície de nível, né? Então, essa superfície de nível nesse instante, ela é basicamente o K que multiplica E elevado a X. Ou seja, é uma superfície que eu já conheço ela no R2, né? Por quê? Porque ela está trabalhando somente com a variável X, né? Então, já sei que ela representa essa curva aqui. Se eu quiser enxergar no plano XY, se eu quiser enxergar no espaço, então, aí, observe que o Z, do ponto de vista prático, ele acaba sendo infinito. Então, não para aqui, né? Isso aqui continua, né? Então, essa curvatura que está aqui, essa superfície, ela continua, tá? Bom, então, só para a gente fechar, né? A ideia principal é mostrar que curvas de superfície de nível é simplesmente obtida a partir do corte, né? Então, se eu tenho lá um corte numa certa superfície, por exemplo, que é esse paraboloide, aqui eu tenho um paraboloide com cavidade para baixo, né? E aí, quando eu dou certos valores para esta função, o que eu tenho são cortes, são curvas de nível no domínio da função. Então, o que a gente tem aqui é a projeção do que está acontecendo num certo valor Z. É essa a ideia, tá? Principal, né? Aqui, então, a gente tem mais ou menos aquela ideia que eu fiz lá no gráfico com vocês, né? Olha lá. Então, tá lá a curva de nível aqui, para Z igual a 75. Então, quando Z é igual a 75, eu tenho essa curva de nível que está aqui, ó, né? Mas, no geral, essa curva projetada no plano XY, ela é muito mais interessante pensada nesse momento aqui, ó. E aí vem uma novidade. Essa curva de nível, em matemática, a gente chama de traço. Então, traço é a curva definida pelo encontro da superfície com os planos. Então, de modo geral, a intersecção gera um traço. Esse traço é o que a gente chama de curva, tá? É um traço mesmo, né? É essa a ideia, tá? Então, traço, do ponto de vista matemático, é uma curva. Essa curva, ela pode ser definida por uma função ou não, tá? Ou por uma equação ou não. Desculpem, não é função, equação, né? Aqui, então, muito usado em relevos, né, ao tratar de mapas do ponto de vista prático, bastante utilizada a ideia de curva de nível, né? Aqui um exemplo só hipotético, para mostrar exatamente essa ideia, né? Então, aqui, do ponto de vista prático, já fizeram na aula passada, é só aqui um repeteco, né, do que está sendo dito aqui. Uma função com domínio tal, esboçar o gráfico da função, determinar as curvas de nível para Z igual a 4, Z igual a 6 e Z igual a 8. Então, vou fazer isso aqui no GeoGebra, só para a gente enxergar e finalizar. Então, 9 menos x quadrado menos y quadrado. Então, 9. Vamos ver se, de novo, brigar aqui com o GeoGebra. Eu acho que muitas vezes é muito mais fácil abrir um novo, né? Isso. Abrir um novo que 9 menos x quadrado menos y quadrado. Isso. Deixa eu só conferir lá se é isso. 9 menos x quadrado menos y quadrado. Beleza? Tem como domínio. Aqui está dizendo o seguinte, Tomar, que tem domínios que são
circunferências, né? Menores ou iguais a 9, ou seja, eu vou ter cortes, né? Que vai até o raio que parte ali de uma projeção no plano XY, né? Circunferências menores ou iguais a 9, ou seja, menores ou iguais ao raio 3, né? Então, quando eu digo aqui z igual a 4, nesse instante o meu raio é 2. Ao dizer z igual a 6, o raio é raiz de 6. 8, o raio é raiz de 8. Então, Z4, Z6 e Z8 é simplesmente... Então, aqui, do ponto de vista, só para vocês interpretarem aquela história da desigualdade que foi feita ali, né? Se a gente pegar a intersecção entre esse plano e a superfície, vocês vão perceber que nós teremos de intersecção, olha lá, uma circunferência de raio 3, certo? Então, essa é a ideia, né? Então, está sendo dito que o domínio está a partir, né, desta circunferência. E aí tem um detalhe, né? Vocês veem que o GeoGebra já não mostra isso, né? Mas do ponto de vista prático, né? Se esse é o domínio, né? Eu posso ter, olha lá, eu tenho a parte negativa, né? Então, é aquela história. Se eu pensar apenas como raio, né? Eu posso enxergar que quando Z é negativo, eu vou ter uma circunferência muito maior. Então, ali no domínio, está dizendo que partiu daqui, né? Então, na verdade, são objetos que partem daqui e sobem, tá? Então, essa parte negativa aqui não teria, tá? De acordo com o enunciado, né? Bom, mas ao dizer, eu quero saber, então, que curva de nível é em Z igual a 4. Ué, em Z igual a 4, eu vou ter, basicamente, uma circunferência, né? De raio 2. É isso. Então, ao dizer Z igual a 4, né? Na verdade, não é circunferência de raio 2, né? Desculpem, estou dormindo no ponto aqui. Por quê? Porque se a função é 9 menos x² menos y², e eu estou igualando a 4, né? O que eu estou fazendo nesse instante é dizer que eu tenho 9 menos 4, que dá 5, x² mais y². Então, isso que está aqui está dizendo que é raio raiz de 5. Raiz de 5 é aproximadamente 2 e alguma coisa, né? Então, isso que está aqui, ó, vai me levar para uma circunferência, né, ó, de raio 2 e alguma coisa, certo? Essa é a ideia, né? Então, eu estou igualando aquela função a um certo número, nesse caso aqui foi o número 4, né? Ao colocar número, quais são os números que pede lá? Então, pede z igual a 6, z igual a 8. Ao dizer z igual a 6, está lá um outro corte, né? Então, z igual a 6 gera um outro círculo. Agora, né? Então, se eu fizer o cálculo aqui, olha, 9 menos x² menos y² igual a 6, eu vou ter 3, né? Igual a x² menos mais y². Portanto, uma circunferência de raio raiz de 3. Raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, aqui, o que teremos é, de fato, uma circunferência com raio 1,7. Certo? E, por último, ali pede z igual a 8. Z igual a 8. Então, vem aqui, digito z igual a 8. Tenho lá um plano, nesse caso aqui, subiu aqui, né? Agora dancei nessa história, né? Porque bom, deixa eu dar um zoom aqui, vamos ver se dá certo. Dá um zoom, cadê o zoom aqui? Tá, reduzir, aí, pronto, foi. Tá lá, então, se eu pegar o corte, então, desse plano com a superfície, eu tenho uma circunferência menor ainda. Óbvio que ela é menor ainda, exatamente por conta da superfície, que eu estou trocando isso aqui por
8, né? E aí, no final das contas, isso aqui vai dar 1, né? Então, teremos raio 1, né? É essa a ideia. Então, aqui vai ser raio 1, correto? Então, uma curva de nível, que é uma circunferência, definida aí, centrada na origem e raio 1, né? Beleza, então essa foi essa questão. A outra questão também, né? Então, ó, para as mesmas cotas anteriores, ou seja, o que ele chama de cota aqui, turma? Cota é o valor do z, tá? Então, para z igual a 4, 6 e 8, então a gente está acostumado com a abscissa ordenada, o eixo z é cota. Bom, para as mesmas cotas anteriores, determinar as curvas de nível da função xy. Então, eu só vou trocar, né, aquela função que está lá por xy, certo? xy. Está lá, né? Então, agora, voltando para aquela ideia da cela, né, do hiperboloide, aí aqui agora mudou um pouquinho, né? Isso que está aqui agora deixou de ser circunferência. Deixa eu tirar ela daqui. Cadê onde ela está aqui? Isso, pronto. Então, quando dizemos z igual a 4, o que acontece? Z igual a 4. Cadê? Está aqui o z igual a 4, mas eu queria enxergar o que aconteceu do ponto de vista... Deixa eu ver se assim está mais fácil de mostrar. Acho que aqui sim. Então, quando eu digo z igual a 4, eu tenho essa curva aqui com essa curva aqui, que são hipérboles, né? Então, se eu pegar lá, então, xy igualar a 4, eu tenho y que é 4 sobre x. São hipérboles, tá certo? Representada por estas curvas que estão aqui, né? Isso para z igual a 4. Para z igual a 4, Isso. Não, z igual a 4 estaria ali, né? Deixa eu melhorar aqui a dinâmica aqui, ó. Mas aqui já dá para enxergar perfeitamente. O z igual a 4 seria essa daqui, né? Z igual a 4. Aqui seria z igual a 6. E aqui z igual a 8. Certo? Então é essa a ideia, né? Então a gente tem, do ponto de vista prático, curvas de nível, né? Então, turma, no geral, né, a gente fala um pouquinho das superfícies de nível, né? Porque, de qualquer forma, num dado momento, a gente tem esféricas, elipsoides, né? Objetos que vêm do R4, mas, no geral, trabalhamos basicamente as curvas de nível, né? Então, curvas de nível vão depender aí de uma função com duas variáveis, né? E lembrando que essa função é o próprio valor para z. Ao atribuir valor para z, você tem as curvas de nível, que são, na verdade, traços ou curvas no R2, que podem ser determinados por equação ou em dados momentos. Bom, do ponto de vista prático, são determinados por equações, né? E isso que difere, por exemplo, aqui essa situação ela é bastante interessante, que quando a gente faz isso aqui, olha, né? Isso que está aqui é função. Quando eu dou um valor para esta função, aí eu caio numa equação. Só que certas equações podem também representar funções, né? Então, tem esse jogo aí. A gente costuma dizer que na geometria analítica, né, que trabalha-se basicamente com equações, lá estão embutidas todas as funções. Bom, e aí vem a álgebra linear e diz, ó, tudo isso é meu. Agora vamos pensar do ponto de vista vetorial, matricial. Qualquer objeto pode ser representado por uma dada situação. Então, vocês trabalham muitas vezes aí no curso com matrizes, né? As vetores, né? Ambientes vetoriais, vocês estão trabalhando. Muito bem. Em relação ao vídeo, temos aqui algumas considerações a fazer,
que são importantes, né? A gente sempre está aprendendo no meio do caminho, né? Então vamos lá, turma. Aqui eu queria mostrar para vocês no GeoGebra aí, na parte de materiais, né? Então tem lá um material interessante que chama-se Curvas de Nível e de Contorno, do professor Luiz Cláudio, né? E aí ele traz para nós uma questão importante aqui, apesar que eu acho que eu já comentei em sala de aula, mas como eu estou gravando o vídeo aqui, vale a pena, né? Então, normalmente, a gente considera... Vamos esperar aqui. Abrir totalmente. Beleza. Então, normalmente, a gente considera curva de nível, né? O corte, né, do plano, plano Z, né? Z igual a uma certa constante, né? Então, a gente considera a curva de nível essa curva gerada aqui, né? Então essa curva circular aqui seria uma curva de nível por meio aí de um corte de Z igual a uma certa constante. Bom, essa curva que está aqui, na verdade ela não é a curva de nível, ela é a curva de contorno, né? A curva de nível ela é projetada no plano XY, né? Então a curva que se projeta ali no plano XY é o que a gente chama aí de curva de nível. Enquanto que esta curva que está na superfície, né, gerada aí pelo corte do plano, é a curva de contorno. Mas muitas vezes a gente acaba generalizando, tá certo? Mas é muito mais para a gente entender qual seria a diferença. Então observem que o que nós temos aqui são curvas de nível. Beleza. Enquanto que a curva de contorno é propriamente a curva na superfície, tá certo? Que foi projetada no plano XY. É isso. De resto, tudo certo, né? Inclusive dá para utilizar bastante esse material do GeoGebra, tá certo? Bom, então ficamos por aqui. A ideia principal aqui é que você